Amém. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar uma mensagem da parte do Senhor com os irmãos, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, verso 11. Diz assim: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Glória a Deus, aleluia. Aqui é uma passagem muito conhecida da amada igreja. E a mensagem de hoje basicamente é sobre a consciência que esse rapaz reaveu, né? A consciência que foi restabelecida na mente desse rapaz. A história que aqui é contada trata de uma divisão de bens que ele pede ao seu pai, a parte que era de direito dele. E ali, recebendo, ele partiu para uma terra distante. Ali ele passou a viver na vida de depravação, na vida de orgias, na vida de pecado, né? Na vida da satisfação do seu próprio ego. E aqui ele não contava com a situação que aconteceu naqueles dias, né? De uma grande fome. E ali ele começou a passar necessidade, porque já não tinha mais os seus bens, né? E ele tinha gastado tudo, né? Então ele se agregou a um homem que vivia sobre aquela terra, e ali aquele homem pediu para que ele pudesse estar tomando de conta dos seus porcos, né? E que não havia nenhum pagamento. O pagamento seria ali, naquele momento ali, de cuidar dos porcos. E ali ele se sentiu diante daquela posição que ele estava, daquela necessidade que ele estava. Ele pensou na vida que ele tinha, na vida que outra hora ele vivia, né? Que era na casa do pai. E ele viu que os seus trabalhadores e os seus servos tinham pão com fartura, e ali ele estava morrendo de fome. E ali na frente ele desejou comer daqueles restos de comida, né? E que ele percebeu que ali não era vida, não era uma vida que ele tinha na casa do seu pai. E ali ele se arrependeu. Ele se arrependeu amargamente e profundamente. Então ali ele pensou: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir perdão ao pai e dizer que eu pequei contra o céu, contra ele,
e não sou mais nem digno de ser chamado seu filho. Eu vou pedir perdão ao meu pai, porque a única solução é essa. Porque eu tenho certeza que meu pai irá me receber. E ele, o intuito era de pedir emprego, na verdade, né? E aqui aponta que ele pensou em alta voz, né? Ele pensou, quando os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome, ele avaliou o seu quadro, né? A sua situação que ali ele vivia, né? E ele caiu em si. Ele não era essa vida que ele tinha anteriormente. A que ponto ele chegou, né? Até que ponto ele desceu tanto a estar diante de desejar comida de porco. Então ele trouxe a consciência, ele restaurou sua consciência de novo ali, e ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Aqui é uma consciência restaurada. Aqui é uma consciência que tem uma realidade de quem ele era. Ele era hoje um filho, vamos se dizer, rebelde, né? Era essa consciência de pedir perdão ao Senhor, porque eu fui rebelde contigo. Eu quis me afastar de ti. Eu quis viver por minha própria conta. E, meus queridos irmãos, quando a gente se afasta de Deus, a gente corre perigo. A gente tropeça, cai. A gente corre o risco de passar grandes aflições quando a gente se distancia de Deus. E hoje, meio a tantos acontecimentos, né? A gente hoje pensa que a gente pode conduzir a nossa própria vida do nosso método, da nossa forma. E não é assim, meus queridos. Não é assim. E quando você se afasta da presença de Deus, o que pode acontecer com você é você errar, é você cair, é você tropeçar. Uma história que é contada na Bíblia, que também fala de um grande tropeço, né, que aconteceu na vida de um grande homem, foi o salmista Davi. Mas ele reconheceu também, ele reconheceu que pecou contra Deus. Somente contra Deus ele pecou. Amém, meus queridos? Então ele reconheceu que era falho, que era necessitado, que sem Deus ele não era nada. Que sem Deus nós não temos nada. Nós não podemos fazer nada sem Deus. Tudo se acaba. E aqui esse jovem, ele teve o intuito, né, a disposição de reaver os seus conceitos, de estar pedindo perdão ao seu pai. Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. O salmista Davi também fala: Deus, somente pequei contra ti, somente contra ti pequei. Então essa é a nossa realidade hoje. O que nós temos feito para nos distanciar da presença de Deus? O que nós temos pensado, o que nós temos falado, o que nós temos, quais são as nossas atitudes que nos têm afastado da presença do Senhor. Amém, meus queridos? E essa mensagem de hoje é de pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas, pelas nossas inconsequências, pelas nossas debilidades, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, pelo nosso agir. E aqui requer uma oportunidade que Deus nos dá de pedir perdão a Ele. Pai, contra ti pequei, somente contra ti pequei.
Porque somente Deus tem o poder de nos perdoar. Somente Ele tem poder de nos abraçar, de nos curar, de estar visitando a você nesse momento, como você tem vivido, o que você tem pensado, quais são as suas atitudes, quais são as coisas que você tem pensado de mal, o que você tem relacionado à sua vida, o que você tem trazido para dentro da sua vida hoje, que traz distanciamento de Deus. Amém, meus queridos? E essa é a oportunidade que Deus está lhe dando. Deus é o Deus de segundas chances, como aqui relata esse jovem aqui. Ele disse: eu vou chegar a meu pai e pedir uma segunda chance, uma segunda oportunidade, porque com ele eu tive falta. Eu mesmo me distanciei de Deus. E tem N coisas, meus queridos irmãos, que nos distanciam de Deus. As nossas práticas, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, às vezes nos distanciam de Deus. Amém? E hoje é dia de pedir perdão ao Senhor. Porque aqui é contada uma história que esse jovem, ele se decidiu sair de casa, sair da presença do Senhor. E na história aqui é contada que quando eles estavam em determinada situação, ele caiu em si. Que hoje, meu querido irmão, você possa cair em si. Como é que você está? O que você tem guardado dentro do seu coração? O que você tem pensado, avaliado dentro do seu coração? O que você tem reservado dentro do seu coração, meu querido? Que está ali distanciando de Deus. Que está ali lhe consumindo por dentro. Amém? Então essa mensagem de hoje é tempo de pedir perdão ao Senhor. Hoje é dia de pedir perdão ao Senhor. Amém, meus queridos? Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Que haja tempo para que a gente possa pedir perdão ao Senhor. Toda hora, todo instante. É tempo de pedir perdão ao Senhor. Pelas nossas incoerências. Pelas nossas falhas. Às vezes a gente faz coisas que nos distanciam do Senhor. Quer viver debaixo da nossa própria consciência. Quer viver de acordo com a nossa vontade. É o que esse jovem aqui quis. Né? É o que esse jovem aqui, eu vou tomar minhas próprias decisões. E o que você tem feito hoje, meu querido, que tem distanciado da presença do Senhor? Quais são as suas atitudes que você tem tomado? Quais são os seus deleites? O que você tem visto, o que você tem ouvido, que tem lhe prejudicado o seu espírito? Amém, meus queridos? Eu quero te dizer algo que você precisa pedir perdão ao Senhor pelo que você tem feito. A sua vida que você tem levado. Será se a sua vida hoje agrada ao Senhor? Será se as suas atitudes, seu comportamento está agradando ao Senhor? A sua fala está agradando ao Senhor? É tempo de pedir perdão ao Senhor, meus queridos. É tempo de estar de joelho diante do nosso Deus, que tudo pode. O Deus que lhe colocou num lugar seguro. Um Deus que lhe colocou de pé. O Deus que lhe deu fôlego de vida. O Deus que lhe deu a oportunidade de viver. O Deus que lhe amou lá naquela cruz. Ele morreu por mim e por você. E por falar aqui na cruz de Cristo, aconteceu um fato que ele foi crucificado entre dois ladrões. E um dos ladrões questionou ele: tu não és filho de Deus? Tu não és filho de Deus? Salva a ti e a nós. E o outro reconheceu de fato, de verdade, quem ele era.
tanto o ladrão, eu sou ladrão, eu mereço estar aqui. É justo eu estar aqui, eu estou pagando por algo que eu cometi, mas ele aí não. Tu não temes a Deus? Meus queridos, hoje está se perdendo no meio do povo de Deus também o temor a Deus. Falas. O povo hoje fala algo que às vezes entristece o coração de Deus. Tem atitudes que entristecem o coração de Deus. Tem comportamentos que entristecem o coração de Deus. Davi também entristeceu o coração de Deus, mas ele diz: Senhor, eu te peço perdão pela minha iniquidade, pelo meu modo de agir. Graças a Deus que Deus não nos trata segundo as nossas imperfeições e nem retribui segundo as nossas imperfeições, iniquidades. Lá no Salmo 103, verso 9 e 10 diz isso. Ele não nos trata segundo o que a gente merece, meus queridos. É tempo de pedir perdão ao Senhor. Amém? Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. E mais, meus queridos, esse ladrão que foi crucificado juntamente com Jesus, ele reconheceu quem era Deus. Ele não abriu sua boca para pedir perdão, mas ele disse: lembra-te de mim quando tu vier do teu reino. Jesus concedeu perdão para ele, pois hoje mesmo tu estarás comigo no reino dos céus. Glória a Deus, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. É tempo de refletir como nós estamos. É tempo de pedir perdão ao Senhor sobre nossas falhas, sobre as nossas atitudes. Amém, meus queridos? Era essa mensagem que eu queria compartilhar com os irmãos. Que nós a cada dia, todos os dias, a gente possa pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas, pelos nossos pensamentos, pelas nossas indecisões. Amém, meus queridos? Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus maravilhoso Pai, nós rendemos graças a Ti, porque Tu és o Deus de toda bondade, de toda misericórdia. Tu és o Deus que nos ama, Tu és um Deus que nos acolhe, Tu és um Deus que está pronto para nos receber de braços abertos. Ô Senhor, muito obrigado. Louvado e exaltado é o Teu nome, porque o Teu nome é glorificado nesse momento. E que nós possamos reconhecer que nós somos pessoas necessitadas da Tua glória, necessitados do Teu perdão. Senhor, nos perdoa. Em nome de Jesus eu Te louvo e Te agradeço. Amém.